As pessoas fazem muita confusão com relação à ansiedade ser boa, não ser, nascemos com isso, não nascemos com isso, adquirimos, temos que controlar, temos que conviver. Como é que funciona isso? A ansiedade, afinal, ela tem algum lado bom? Existe uma ansiedade boa? Eu vou tentar esclarecer nesse vídeo para você exatamente como funciona a ansiedade aí dentro da sua cabeça e o porquê que existe sim um momento ou em uma situação ou relacionada a esse tipo de situação que a ansiedade pode sim ser boa. Inclusive eu denominei como ansiedade boa e ruim só para poder explicar para você melhor, porque na verdade a ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo e da mente. Então, sabendo disso, nós podemos dizer que nascemos com ansiedade, porque como um mecanismo de defesa do corpo e da mente, em algum momento você vai utilizar isso, a sua mente e seu corpo vão utilizar isso para te proteger de algum perigo real. Presta bem atenção nessa palavra. Eu falei a palavra real. Então a ansiedade ela só vai ser boa para você e você vai ter que conviver com ela, e aí sim, de uma maneira positiva, quando ela te proteger de um perigo de verdade. Quando ela te proteger de uma situação em que realmente você esteja em algum tipo de perigo de vida real. Por exemplo, assalto, um assalto à mão armada, pessoas que sofrem estupro, acidentes. Nesse tipo de situações, pessoas que se deparam com um animal selvagem, por exemplo, estão lá no meio do mato, se deparam com um animal selvagem, tudo isso são exemplos de perigos reais que você corre de vida. Então, nesse momento, a ansiedade vai realmente te ajudar. Ela vai disparar mecanismos mentais e físicos, químicos, que vão te preparar para enfrentar a situação ou para sair da situação da melhor forma possível. Então, nesse momento, a ansiedade é boa e nesse único momento. Fora isso, a ansiedade é uma doença, é uma patologia que precisa de tratamento. Por quê? Porque quando a ansiedade se torna patológica, então, quando você começa a desenvolver perigos, medos, preocupações irreais, irracionais, que são exageros da sua mente. São exageros de uma mente ansiosa. Você está criando um medo que normalmente as pessoas não têm. Vou dar um exemplo de um perigo real e um perigo irreal. Se você estiver com uma pessoa colocando uma arma na sua cabeça, sofrendo um assalto, isso sim é um perigo de verdade. Você não está criando isso. Qualquer ser humano teria medo numa situação dessa. Ok, esse é o tipo de ansiedade em que a sua mente e seu corpo vão tentar te proteger, beleza. Agora, o outro exemplo. Quando você está próximo ou perto do dia de falar em público, você vai ter que fazer uma reunião para 10 pessoas. Muitas pessoas travam diante disso, se apavoram diante dessa situação, sofrem durante uma semana por conta disso. Isso é um perigo irreal. Isso é um medo criado pela sua mente. Por quê? Qual o verdadeiro perigo de vida que você corre falando em público? Nenhum. Você não corre perigo de vida, você corre perigo apenas de as pessoas não gostarem do que você está dizendo, de você esquecer o que tem que falar, ser vaiado ou coisas desse tipo. Você pode só passar vergonha, mas você não corre risco de vida. Então, se você não corre risco de vida, não faz sentido você ter este medo exagerado de falar em público. Por isso que esse tipo de exemplo de perigo irreal e irracional precisa de tratamento, para que você consiga desempenhar bem a sua função diante das pessoas, nesse caso específico. Claro que existem outros casos de medos irreais, são milhares que as pessoas criam para que de um certo modo a ansiedade consiga vencer a batalha e te manter isolado e sem realizar o que você tem de realizar. E com isso você não tem a sua vida que planejou. Com isso você torna a sua vida uma vida medíocre e medrosa. Então muito cuidado, existe essa distinção entre ansiedade boa e ruim. Ansiedade boa, perigo real, ansiedade ruim, criação de medos irreais.